Oi, 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 eu sou Rodrigo de Aquino, comunicólogo especialista em felicidade e bem-estar. Esse é o podcast, ou vodcast, como você queira chamar, que fala sobre nós. É sobre nós, seres humanos diversos e complexos. É sobre nós, que vivemos numa sociedade de inseguranças, temores e excessos. É sobre nós, mulheres e homens, negros, amarelos, vermelhos e brancos, pardos, caboclos, mamelucos ou cafusos. É sobre nós, PCDs, pessoas trans, héteros, crianças, jovens, adultos e idosos, e toda a diversidade que compõe a humanidade. É sobre os nós que emaranham as relações, decisões, a vida pessoal e profissional. É sobre nós consumidores, fornecedores, empreendedores, empregados e desempregados. É sobre nós, nordestinos, sudestinos, nortistas, sulistas e centro-oestinos. É sobre os nós que tumultuam as relações entre espiritualidade, fé e ceticismo, religiões e o Estado laico. É sobre nós, migrantes, imigrantes e refugiados. É sobre os nós que surgem entre expectativa e realidade. É sobre os nós que abraçam as dores e as delícias da vida. É sobre encontrar alternativas, caminhos ou inspirações diante o caos que teima viver entre nós. É sobre os nós que existem entre qualidades, privilégios, vulnerabilidades e emoções que compõem a experiência humana. É disso que vamos falar. Sobre nós. O episódio de hoje é sobre nós que precisamos trazer conceitos de sustentabilidade para os espaços urbanos. É sobre nós, seres humanos, que dependemos da terra, da água, da flora e de um complexo sistema para termos saúde, qualidade de vida e bem-estar. É sobre nós, que ouvimos os sinos do aquecimento global, da escassez de recursos e nos fazemos, muitas vezes, de desentendidos. É sobre tudo isso e muito mais que eu converso com o meu convidado de hoje, André Palhano. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui. Eu agradeço e peço para você, então, para a gente começar, que você se apresente. Quem é o André Palhano? Bom, primeiro eu vou me descrever. Eu sou um homem branco, de cabelos escuros, curtos, tenho aproximadamente 1,80 m e estou vestindo uma blusa, um agasalho quadriculado de flanela, uma camiseta polo escura e uma calça jeans. Muito obrigado, porque eu esqueci de me autodescrever. Eu estou aqui, continuo com meu topete grisalho. Eu sou um homem branco, cis. Estou usando uma camisa verde musgo com uma camiseta verde também com umas listras. E estou aqui para ouvir André Palhano hoje. Muito obrigado por você ter me lembrado que eu tinha que me autodescrever. Bom, me chamo André. Sou um apaixonado por esse tema da sustentabilidade ou do desenvolvimento sustentável, né? Esse tema que tem tantas definições, tantos conceitos. Sou pai do Luca, um menino de 10 anos, meu grande amor da vida. Sou jornalista de formação, sou do interior de São Paulo, de Piracicaba, vim fazer jornalismo aqui em São Paulo, na PUC. Sempre fui jornalista de economia, sempre achei que fosse trabalhar com esse tema e, curiosamente, virei um ativista aí da sustentabilidade. E, entre outras coisas que eu faço, eu sou um dos organizadores de um festival que acontece em São Paulo e outras cidades chamado Virada Sustentável. Muito bom. Mas você, como apaixonado por esse tema de sustentabilidade, ele não é muito distante do mundo da economia, a qual você imaginou que você fosse seguir na sua vida do jornalismo de economia, né? Exatamente. Você falou uma coisa muito interessante. Quando a Folha de São Paulo, né, um editor lá do Caderno de Economia, me chamou para fazer uma coluna de sustentabilidade, e que foi o meu primeiro contato com esse tema, nunca tinha ouvido assim, você imagina, coisa de reciclagem, né, mico-leão dourado, enfim. Sim. Mas você imagina que, de fato, não tem nada a ver com economia, né? Ou com outras ciências, que essa coisa é longe, né, da nossa realidade.
E aí, quando você descobre que tem tudo a ver, né, que a sustentabilidade tem uma relação umbilical com vários temas, entre eles a economia, né, não tem como, de novo, não se apaixonar por esse tema, não ficar encantado com esse tema, né? Quando você é quase para mim foi uma descoberta, Rodrigo, assim, no sentido, nossa... Um eureka, né? Então é disso que a gente está falando, né? É de um mundo, digamos, uma visão de mundo que contempla a economia de uma maneira mais sustentável, mais inteligente, mais civilizada, né? Enfim, e não essa economia, ou o modo como ela é percebida, agressiva, apenas de geração de resultado e essa coisa toda, especialmente nos mercados financeiros. Então, para mim, foi como você falou, uma eureka. Eu falei, nossa, então é isso que é sustentabilidade, aí não tem, é impossível não se apaixonar pelo tema. E você sabe, eu gosto muito de pensar também que a economia, ela não diz respeito só a números, né? A economia também tem a ver, basicamente, com o humano. É uma ciência humana, né? É uma ciência humana. Do que muita gente acha. Exato. Então, a gente tá aqui para falar sobre nós, né? A economia é sobre nós, a sustentabilidade é sobre nós. E como que foi esse processo de você sair do jornalismo e você chegar até a virada sustentável, que você disse, então, que você é um dos criadores desse projeto? Bom, como eu te falei, né, era o jornalista de economia, só falava de coisa de economia, enfim, andava de gravata, tinha aquele perfil padrão, né, quase um economista, que é inclusive uma classe que eu admiro muito. Quando a Folha me chamou para fazer essa coluna, eu comecei a conhecer muita gente, né? Imagina, né? Era um jornal que não tinha uma tradição, né, de cobertura desse tema. Isso era que ano? 2008, mais ou menos, né? Então você começa a conhecer os atores, né? Quem são os atores desse mundo da sustentabilidade, seja no setor privado, no setor público ou no terceiro setor. Você começa a conhecer todo mundo e começa a ser muito demandado, né? Para ir em eventos, lançamentos de programas, lançamentos de estudos, enfim, começa a se inteirar e fazer parte desse mundo. Teve uma coisa importante, eu me lembro, num evento do CEBEDES, que é uma associação empresarial que foi inclusive no Tuca, ali na PUC, e era aquele evento assim falando, e vários estudantes, né, da PUC, eu até me reconhecia, via aquela moçada cabeluda e tal, eu falava, poxa, né, olha como eu era há 10, 15 anos atrás. E aí, aquele debate de alto nível, né? Tinham vários estrangeiros participando e aquela discussão sobre mudanças climáticas, os protocolos e tal. E aí, eu olhava para o lado e via aquela moçada, assim, sabe, tentando entender do que esses caras estão falando, né? Aquela coisa, porque realmente é um tema complexo, né? Como vários outros, né? Mas ele é um tema que tem a sua complexidade. E... no intervalo de um desses painéis, teve uma sketch, quase uma mini pecinha de teatro dos Doutores da Alegria, uma intervenção teatral de 5 minutos que falava sobre sustentabilidade. E aí era o planetinha preso numa jaulinha, tratado que nem um passarinho. Isso é uma coisa linda, maravilhosa, encantadora. Naqueles 5 minutos, deu para perceber que a energia ali do teatro mudou completamente. Que as pessoas... Deu para perceber que esse público, que é um público que quer saber sobre o tema, mas que muitas vezes não tem acesso a esses ambientes herméticos, aos termos técnicos, essa coisa, como qualquer ciência complexa, eles... Ali deu para perceber que houve um espírito, assim, uau! Olha só que bacana. E ali, né, eu tava com um grupo de pessoas, cara, deu um clique na gente. A gente falou, gente, a gente tem que usar mais essas ferramentas que encantam as pessoas para falar de sustentabilidade. O problema não é o que, né, mas é o como. Não dá para ficar ou cagando regra, falando, faça isso, seja aquilo, seu ignorante, por que você não joga o lixo no lugar certo e tal? As pessoas ficam, né...
Ou essa coisa de, não, nós que somos aqui os detentores do conhecimento sobre sustentabilidade e tal. Então, assim, o que estava acontecendo? Um tema que diz respeito a todos nós se distanciando, né? Como é o mundo jurídico, como é o mundo da economia, como são nessas... Mas, mais uma vez, um tema que diz respeito a todos se distanciando do cidadão comum, dos jovens, das crianças. Então, ali surgiu uma coisa, olha só, gente, isso aqui tem uma potência nisso aqui. E ali começou a gente a pensar como é que a gente pode encantar as pessoas para a sustentabilidade. Né? Pô, vamos fazer um festival, vamos juntar uma galera, chamar um monte de gente. E aí a gente começou a procurar, né, com bons jornalistas, né, a gente começou a procurar o teatro que falava sobre mudanças climáticas, a mostra de cinema que falava sobre diversidade, uma instalação que fale sobre segurança alimentar. E a gente descobriu que já tinha um conjunto grande, bacana de coisas para tratar desse tema. Já existia virada cultural em São Paulo, a virada esportiva estava ali nascendo também, nasceu junto com a gente. E a gente falou, cara, vamos fazer uma virada sustentável, vamos fazer um festival que mostra, que ocupa as ruas da cidade, por isso uma virada, né, essa inspiração, obviamente, na virada cultural, mas cujos conteúdos tenham a ver com os vários temas da sustentabilidade. Ali que nasceu essa ideia, já era 2010, 2011, e aí isso que deu esse start. E é importante pensar por esse caminho, né? E que vocês tiveram uma ideia genial, porque a gente precisa assimilar, aproximar, tornar comum todos esses pensamentos, né? Como você falou, às vezes é um discurso muito hermético, muito esotérico, muito transcendental, e que as pessoas não conseguem entender. Quando fala de Mata Atlântica, acho que é muito distante, mas na verdade Mata Atlântica era aqui em São Paulo, né? A gente fala da água, do rio, mas enquanto sai água da torneira, as pessoas não conseguem conceber e entender isso. E muitas vezes, quando a gente fala sobre isso, ainda é muito no eixo centro, bairros nobres, né? Então, quando você traz uma ideia dessa, você começa a trazer pluralidade do conteúdo e também das pessoas que recebem isso. Que você faça isso de uma maneira não arrogante, né? Não pedante, que você chegue, por exemplo, uma das coisas que mais nos orgulha na virada é que a gente tem uma presença nas periferias, assim, acho que talvez seja o festival que mais tem presença hoje em São Paulo nesses territórios. E não é chegar lá e falar, olha aqui, eu, branco, classe média alta, esclarecido, olha aqui o que eu acho que vocês precisam fazer isso. Não, constrói junto, chega, ouve, escuta, né? Eu acho que muitas dos especialistas, a gente às vezes sofre de um mal que é achar que você sabe mais do que os outros e a gente escuta pouco, né? A gente fala muito e escuta pouco. Então, esse processo de escuta nos territórios e que venham os temas e que venham as atrações, as atividades de uma maneira, de fato, co-criada, cara, isso tem um poder, assim, é uma coisa realmente muito forte mesmo. Você levanta uma bola para mim que segue aqui no meu roteiro, mas de qualquer forma eu quero resgatar o que você disse em outros episódios que eu tenho com o Guilherme Pichanelli, que ele é assessor de imprensa, e que ele montou um núcleo de assessoria de imprensa dele em Itaquera para poder fazer esse processo de escuta. Existe uma inteligência local. E podem existir especialistas em todos os lugares. A gente não tem que pegar especialista do asfalto para levar para quebrada. Você não precisa, porque tem com certeza na periferia, tem na favela as pessoas que sabem pensar sustentabilidade, ecologia e tudo mais, né? E sabem não apenas pensar, como praticar, né? Inclusive, em vários aspectos, praticar muito mais do que regiões centrais da cidade. E tem o trânsito. Você sabe que eu não consegui trazer esse cara para entrevistar aqui, mas no processo de criação aqui, de curadoria dos entrevistados, conheci um cara que montou um aplicativo que traduz a linguagem do asfalto para a quebrada e da quebrada para o asfalto. E hoje em dia ele presta consultoria para empresas que querem levar o conteúdo para a periferia, ele presta consultoria para essas pessoas, porque você também precisa de linguagem, você precisa entender que não é só você
vomitar verdades, você precisa Sim. se conectar com essas pessoas. E aí, mas quando você está falando do co-criar, e a gente conecta também com o seu mundo da economia, que é exatamente esse processo da complexidade econômica, né, que a gente tem. Economia circular, compartilhada, criativa, colaborativa, comportamental. Como que, obviamente que a gente não tem que passar por todas elas, mas como que elas impactam nesse olhar e nesse pensamento de sustentabilidade, André? Eu acho que todas, né, fazem parte de correntes de pensamento que tentam mostrar que é possível ter modos de troca e de demanda e oferta, que é a base, né, do conceito de economia, de maneiras mais sustentáveis. O de economia compartilhada, por exemplo, share economy, né, é um exemplo fantástico. E tem vários exemplos, né, desde o carro compartilhado, a bike, mas eu gosto muito do exemplo da furadeira. Você já ouviu esse? Não. É basicamente o seguinte, tem um prédio de 20 andares, 4 apartamentos em cada andar, ou seja, são 80 apartamentos num prédio. Quantas furadeiras existem nesse prédio? Deve ter pelo menos uns 10. Mais do que isso, bem mais do que isso. Porque se são 80 apartamentos, estaria que pelo menos uns 30 apartamentos, 35 apartamentos quase vão ter. Uns 35% do espaço. Exato, talvez até mais, dependendo ali, Sim. né, A gente precisa disso? A gente precisa ter... A gente está usando essas furadeiras, ou o tempo ocioso delas Eu acho que a gente pode pensar na batedeira, né? Por exemplo, na batedeira ou em várias outras coisas que... Será que a gente precisa ter ou será que a gente precisa usar quando a gente precisa? Né? Essa é a base do conceito da economia compartilhada. Você precisa ter um carro ou você precisa se transportar de maneira eficiente, segura, de um ponto para o outro na cidade? E não é, de novo, nada contra, não pode ter carro, não pode ter roupa, não é nada disso, mas tem coisas que você eventualmente vai gastar menos, vai ser mais feliz e vai ter uma qualidade do serviço melhor se você usar no lugar de ter, ou seja, ter o acesso, né? Mas isso aí é papo de hippie, é papo... Cara, eu vou te dar um exemplo. A Volvo, né, que é a fabricante de carros de luxo, anunciou já faz uns 4, 5 anos, não me lembro se é a partir de 2030 ou 2025, que ela não vai mais vender carros para as pessoas, ela vai vender o serviço do carro para as pessoas, como a gente já está vendo aí em tantas outras modalidades. Inclusive as grandes locadoras de automóveis fazendo isso hoje, né? Em vez de ter o carro, tem uma assinatura de um carro. Então, tem vários exemplos, né, de economia colaborativa, da economia criativa, que diz respeito a tudo que é o intangível da cultura, da moda, né, que muitas vezes não é valorizado, né, digamos que no momento atual, bem pouco aqui no nosso país, mas que são, de fato, modos de se pensar, uma forma da gente se organizar como sociedade, que inclui a economia de maneira mais sustentável, mais inteligente, mais civilizada. Gosto muito do civilizado, né? A gente precisa tanto disso nesses tempos. E eu tô aqui matutando, né? Que eu comecei falando da virada, como que a virada começou e como você chegou na virada. E aí eu comecei a falar sobre esses modelos de economia que existem. E que, tecnicamente, na minha cabeça, tudo isso faz conexão, né? E talvez na sua também faça. Mas a gente precisa parar de falar de uma forma hermética, né? Tem muita gente muito bem educada que não consegue concatenar essas coisas. E isso não é um demérito. A gente, inclusive, só não precisa ficar retaliando porque a gente não conhece. Como que tudo isso, como essas tramas todas, elas vão se encaixando, André, na construção... das temporadas, das edições da virada sustentável? Bom, uma coisa que a gente evita fazer é tentar comunicar a complexidade da sustentabilidade de uma vez só. É muito difícil. Hoje você deve conhecer aquela Agenda 2030, Ótimo. Traduzida nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que ali é a melhor
uma melhor ilustração do que é sustentabilidade. Então, você tem desde educação, saúde, redução de desigualdade, temas que, em tese, são mais sociais e não, muitas vezes, percebidos como parte desse guarda-chuva da sustentabilidade. E tem também os que são os mais ambientais, digamos assim, como a vida marinha, biodiversidade, água potável e saneamento, agricultura sustentável, enfim. Mas eles todos estão juntos, né? Eles têm inter-relações entre eles, todos têm inter-relações que são bastante complexas. Agora, você querer explicar isso de uma vez só é ultra difícil. Eu nunca me esqueço a primeira vez que a gente chegou quando a gente adotou os ODS, né? Quando eles foram criados, a nossa agência de comunicação olhou para aquilo e falou: meu, como é que eu vou comunicar isso? Eu mal sei falar o que é sustentabilidade, é tão difícil para as pessoas, que é difícil mesmo, é complexo. Então, o que a gente faz na virada? A gente faz recortes, né? Então, você tem o tema da biodiversidade, o tema de mudanças climáticas, mobilidade urbana, o tema da diversidade, o tema da desigualdade, o tema da educação, e você cria atrações, estimula os atores públicos da cidade, sejam órgãos públicos, universidades e, sobretudo, organizações de sociedade civil que trabalham esses vários temas, a criarem e trazerem atividades para dentro desse grande festival. Você dá suporte para que isso aconteça, mas você divide isso, né, Então, tem aqui um teatro que vai falar sobre a população trans. Aí você tem uma ocupação na 9 de julho que vai fazer uma mostra de cinema sobre mudanças climáticas. Você tem, né, recortes, só que isso tudo dentro de uma programação, isso é que é muito bacana, né, porque as pessoas da causa dos animais, da diversidade, da educação, muitas vezes não se reconhecem como sendo parte de uma mesma tribo, né? Então, por mais que você estimule, né, ativações verticais de cada tema, ao juntar tudo isso numa grande programação, você mostra para o público que, na verdade, está todo mundo no mesmo barco. E quem está participando também se sente no mesmo barco. Isso, Rodrigo, eu acho que é uma das coisas mais bonitas do que a gente faz, sabe? É colocar as pessoas no mesmo barco. Eu gosto muito da Agenda 2030, que assim, faça um dia, você que está nos assistindo ou que está nos ouvindo, faça um dia um exercício de você dar um Google, colocar, se você não sabe o que é Agenda 2030, dá um Google. E aí você faz o seguinte, você vai escolher aqui, porque eu anotei, para não esquecer nenhuma, eu anotei todas. Nós vamos colocar assim, pimba. Igualdade de gênero. Se você for pensar sobre igualdade de gênero, vai chegar uma hora que você vai falar de educação, você vai falar sobre diminuição da fome, você vai falar sobre trabalho digno, você vai falar sobre parcerias sustentáveis, você vai falar sobre tudo isso de uma forma ou de outra impacta no uso da água, que vai impactar na vida debaixo da água, que vai impactar na vida de cima da água, que vai impactar na agricultura, Então, todos esses... Eu acho que quando você tem uma ação descentralizada, né? E você propõe num canto uma reflexão, e a pessoa atravessa a cidade e encontra no outro lado da cidade um outro ponto que talvez fale a mesma coisa de um jeito diferente, é onde as coisas começam a fazer sentido. Faz sentido isso? Sim, sim. A ideia é justamente essa, né? Eu chamo de agente de transformação, né, de uma cidade, de uma sociedade, né? Você tem de todos os tipos, de várias causas, em todos os territórios, mas que, mais uma vez, muitas vezes não se reconhecem, né? Falam, pô, eu estou isolado, eu estou aqui com a minha ONG, aqui de defesa dos animais, mas, poxa, eu fico aqui, aí eu me junto. Eu acho que é muito recente a gente ter aprendido a trabalhar e a lutar em rede, de fato, né? A nos vermos como redes de transformação. É sobre nós. É sobre nós, é exatamente isso.
Exatamente isso. E a gente precisa cada vez mais fomentar o pensamento em rede, né? Que você estava falando sobre a rede, e a gente precisa cada vez mais fomentar esse pensamento. E a gente vem com um formato de raciocínio muito cartesiano, né? A gente, inclusive, está vivendo um momento sociopolítico que tenta empurrar todo mundo para pensar de um único jeito, e a gente precisa fomentar a criatividade, né? Então, fazendo um parênteses, agências de publicidade, departamento de marketing, se vocês precisarem de consultoria para fazer esse tipo de treinamento, podem falar comigo, porque a gente faz esse tipo de trabalho também, para poder estimular as pessoas. Eu não sei se vocês fazem isso também, mas também, se fazem também, podem chamar o pessoal da virada, porque como é importante trazer consciência, trazer informação para você poder fazer briefings corretos, para você fazer aprovação de campanhas corretas, né? Para você conseguir patrocinar de uma forma mais assertiva ações sustentáveis. E eu usei a palavra consciência, eu gosto muito. Eu só vi até agora o pessoal do capitalismo consciente usando esse insight e outras pessoas dizendo que o ODS zero é a consciência. Ouvi um pessoal da cátedra da Unesco falando que talvez fosse a compaixão, mas me agrada muito a consciência como ODS zero. Se eu não tenho consciência, eu preciso desenvolver consciência para conseguir destravar todos esses outros 17, né? E não é fácil desenvolver essa consciência, né? Porque você pode ter, digamos assim, pedaços, né, de consciência sobre um tema. Por exemplo, eu adoro animais, mas eu não cuido do mar. Eu jogo lixo no mar. Ou eu gosto do tema da diversidade, aceito, né, os vários tipos da diversidade, e luto por isso, mas eu não gosto da biodiversidade. Para mim, eu não gosto de mato, eu não gosto de planta. Ou sou um chefe opressor. Enfim, você tem de tudo, né? Então, como são vários temas e várias causas, é difícil você, eu sou sustentável em tudo. É isso que talvez tenha afastado as pessoas. Tem um vídeo, Rodrigo, que eu recomendo muito que as pessoas vejam, que chama Follow the Frog, Siga o Sapo. Um videozinho de 3 minutos, que é justamente um cara que faz yoga, anda de carro elétrico, usa bike às vezes, manda carta para a mãe dele, porque nos Estados Unidos tem essa coisa de mandar carta, né? Para a mãe pelo menos uma vez por mês. Essa pessoa, mas mesmo assim, fazendo essas coisas, ele ainda se sente culpado. O mundo está acabando, as florestas estão sendo destruídas, ele sente que ele faz pouco. E aí tem uma brincadeira que é o que ele não vai fazer. Ele não vai abandonar o emprego, deixar a família, pegar um avião para Nicarágua, se tornar um líder ativista, entrar em guerra ali com o pessoal que está invadindo a floresta, depois acordar num hotel em El Salvador, descobrir que um dos bichinhos que ele adorava nos vídeos que ele via na internet acabou sendo vítima de um incêndio causado por ele, porque ele ficou deprimido e jogou uma bituca de cigarro ali. Enfim, é super complexo. A gente não pode se sentir culpado, né? Ótimo. Talvez é isso que tenha prejudicado essa consciência. Mas então para eu ser um cara legal, eu preciso acordar e seguir uma lista de coisas enormes e ficar preocupado com isso o tempo inteiro. E, na verdade, não é bem assim, né? Eu acho que você vai aprendendo sobre os temas, você tem que ter essa vontade, né, de entender que o mundo sempre está mudando, né, e que as ideias mudam, os valores mudam, e a gente tem que acompanhar isso, né? O que a gente está vendo, talvez, é uma resistência. A gente avançou tanto, né, em vários temas, que eu acho que o que a gente está vendo agora é talvez uma resistência e uma volta assim, não, vamos voltar aqui para o pensamento que é mais fácil, mais cartesiano, é mais fácil, gente, venham para cá e tal. Mas, cara, impossível deter, né, como diz o Victor Hugo, uma ideia cujo tempo chegou, né? Impossível. É verdade. Agora eu dei essa inspirada porque a gente tem um tema recorrente que vem aqui nos nossos conteúdos, que é assim, é melhor você fazer pequenas mudanças
sustentáveis e que você consegue fazer com mais frequência, do que você querer propor uma grande mudança na sua vida, que daqui 3 semanas você não vai conseguir fazer mais nada, e bem capaz que você tenha gerado mais lixo, porque você comprou um monte de coisa para fazer reciclagens, não sei o quê, blá, 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 e que você não conseguiu ter a frequência. Então, faz devagar, né? Vai se informando. Não dá para fazer tudo, mas olha para o lado. Como o André falou várias vezes aqui, é em rede que a gente vai fazendo. E aí, copiei do site, se eu tiver equivocado você me corrija, missão da Virada Sustentável: difundir e ampliar a informação sobre sustentabilidade na sociedade utilizando a arte e atividades lúdicas como ferramentas, inspirando as pessoas a enxergarem na sustentabilidade um valor coletivo, que amarra muito do que a gente está falando aqui. E aí explica, eu acho que a partir disso explica a semente de uma intervenção dos Doutores da Alegria, né, que nasce como intervenção artística, e de vários exemplos que você vem dizendo, como o lúdico e como a arte pode inspirar, e como um dos valores de vocês, que é a criatividade, né? E aí, eu queria começar a transitar com você para a gente começar, porque eu abri bastante, né? Eu abri bastante para a gente agora entender quais são os universos pelos quais a virada passa, para a gente começar a falar sobre o que acontece de fato na cidade e nas cidades. Como eu te falei antes, a gente tem algo que encante mais do que a arte, né? Do que seja a música, o cinema, o teatro, cada um é tocado de um jeito, né? Mas a arte, ela quebra, né? Essa resistência. Nos temas da sustentabilidade, como eles dizem respeito, muitas vezes, a algo que a gente não quer ouvir, né? Uhum. Mas, pô, meu lixo tá bem assim, né? Ou, o planeta vai ter mudanças climáticas, o clima tá mudando, eu tô percebendo isso. Mas eu não posso fazer nada, né? O governo aqui não faz nada, então eu também não vou fazer nada. Então tem uma certa, digamos assim, preguiça, mas tem, sobretudo, uma culpa, né? Uma culpa. Eu não vou fazer nada. Se eu fizer isso, o mundo vai acabar. Que eu acho que a gente tem que deixar de lado um pouco, né? Não que os temas não exijam, né? Você vê o que a gente está vendo aí, desde guerra na Ucrânia até algumas barbáries que a gente tem visto aqui no nosso país, em vários aspectos, como o caso, né, do jornalista inglês e do Bruno, do indigenista, agora na Amazônia. São bárbaros, né? Isso assustam, geram um sentimento horrível. Mas é preciso também que a gente traga um pouco de alegria, de tesão, no sentido de mostrar que é possível a gente ter um mundo incrível, um mundo maravilhoso. Se a gente ficar vibrando só no olha que mundo horrível a gente vai ter se a gente fizer as coisas erradas, olha só onde a gente vai parar, eu acho que a gente vai acabar mais afastando o cidadão comum do que atraindo ele, do que trazendo ele para perto. Só um parênteses, e muito alinhado com o que você está dizendo, a gente pode, através de ações criativas, divertidas e amorosas e empáticas, criar novas realidades que impedirão com que novos Brunos e novos Dons sejam assassinados, né? Então, assim, é importante saber que são pequenas ações que podem parecer que elas são muito distantes, mas elas podem ter um resultado lá na ponta, se eu tomar consciência das coisas que estão acontecendo, do jeito que eu consumo, o que eu compro, o que eu descarto, né? Então, pode ser... E troque a culpa por responsabilidade, né? Então, mas para você ter consciência, como você falou antes, você precisa ter um mínimo de informação. Exatamente. Né? E talvez seja um problema de comunicação, né? Essencialmente de comunicação, a informação chegar para as pessoas ou de uma maneira catastrófica, ou de uma maneira que faça você sentir apenas culpa, ou de uma maneira que faça você se afastar desse tema, né? Você não se sente atraído por esse tema. Vou te dar um exemplo. Gosto de exemplos. Segunda edição da Virada Sustentável. Que foi em... 2012. Tá. 2012.
uma organização de um dos movimentos veganos, um daqueles bem radicais e tal, eles chegaram pra gente falando, André, a gente quer fazer uma ativação no Ibirapuera, vai ser super legal. A gente, poxa, que bacana e tal, o que vai ser? E aí eles queriam exibir aqueles vídeos de vaca sendo degolada, uns telões grandes, né, no Ibirapuera, e a vaca sendo degolada, aquela coisa de sangue para todo lado e tal. E eu nunca me esqueço disso, Rodrigo. Eu cheguei para ele e isso tem o seu lugar, tá? Sempre que eu falo, eu não tô desmerecendo, tem horas que tem que ser a porrada mesmo, senão nada muda, tá? Só para ficar bem claro. Mas eles queriam exibir isso, eu falei, olha, se eu tô, por exemplo, com meu filho aqui passeando no parque, vejo um negócio desses, eu não vou me sentir, falar, filho, vamos lá ver a vaca sendo degolada, vamos ver o que é aquilo. Eu vou sentir repulsa daquilo. Eu vou sentir, né, automaticamente uma... Então, o número de pessoas que você vai atrair para entender o que é a causa vegana, ou seja, acessar informação para gerar consciência, vai ser pequeno, vai ser muito limitado, né? E aí a gente falou, e foi muito bacana, Rodrigo, foi um baita de um sucesso. A gente falou, por que a gente não faz uma feira gastronômica vegana? Uhum. Por que a gente não fala da mesma causa, né, que envolve defesa dos animais, envolve alimentação saudável e hoje outros temas como economia local e outras questões? Por que a gente não fala disso pegando as pessoas por onde... né, pegando pelo estômago, né? E deu super certo, eu nunca me esqueço, uma das edições a gente fez aqui no Lago da Batata, a coxinha de jaca era assim, filas gigantescas, e aí a pessoa tá ali assimilando a informação sobre o que é o movimento vegano, o veganismo, quais são as características, quais são as diferenças dos diferentes grupos que compõem esse movimento, o que é vegetarianismo, o que é veganismo, o que é o lacto, blá, blá, né? Então, olha só que interessante, né? Você acessa a informação de uma maneira que gere menos resistência. Essa foi a base, né, da virada sustentável. É claro que tem, né, o momento da porrada, tem um momento que você precisa... né, quase se armar, né, vide mais uma vez o que aconteceu aqui na Amazônia, né, você precisa estar armado, mas para a gente de fato atrair um número grande de pessoas, a gente tem que gerar essa sedução, essa atração, e a ferramenta da arte e da criatividade são essenciais para isso. Próxima edição é? 3 a 20 de novembro, aqui em São Paulo. E pela primeira vez a gente vai fazer as outras cidades também, Porto Alegre, Salvador, Manaus, em novembro também. Vamos fazer pela primeira vez essa experiência, depois de 2 anos de pandemia, a gente vai concentrar tudo e fazer tudo em novembro. Vamos ver o que vai dar. Eu fiz essa pergunta exatamente pelo seguinte, e que bom que você já trouxe as outras praças, porque o Brasil é uma coisa imensa. E com certeza a realidade de São Paulo... E as oportunidades para a gente falar de sustentabilidade em São Paulo é completamente diferente de Porto Alegre, que é uma outra realidade quando eu estou falando de Manaus. Existem desafios muito particulares de cada praça ou é uma interpretação muito equivocada minha? Imagina, Rodrigo, existem desafios muito particulares de cada praça, mas, sobretudo, existe, isso mais uma vez está na nossa metodologia, você, mais do que chegar com conteúdos ou propor conteúdos, é escutar, é estimular que esses conteúdos surjam localmente. Então, assim como você está aqui numa quebrada, no extremo da Zona Sul, estimulando uma organização a trazer um conteúdo que faz sentido, que tem a ver ali com o território, com as questões do território e do momento... A gente também faz isso nas cidades. A gente nunca chega numa cidade e fala, ó, oi, gente, eu sou a Virada Sustentável e a gente quer fazer isso e aquilo. Então, você muito mais facilita e dá suporte, inclusive técnico, financeiro, para que o que já tem na cidade emerja, né? Os grupos que estão trabalhando, sejam os grupos culturais, as organizações que já estão trabalhando os temas, do que chegar com uma programação, eu quero falar de mudanças climáticas, eu vou fazer o teatro X, eu vou fazer não sei o quê. Por isso que é tão rico, cara, você mapear o que já existe e falar, gente,
Eu, como evento, como festival, eu vou dar suporte para que isso se torne mais conhecido, tenha uma divulgação maior e chegue num número maior de pessoas. Depois que você começou em São Paulo, né? Quem é a mais velha depois de São Paulo e quem é a cidade caçulinha? A primeira cidade foi Manaus. Depois de São Paulo foi Manaus. Depois de São Paulo foi Manaus. A gente tem a parceria lá com a Fundação Amazônia Sustentável. Eles nos procuraram, falaram: André, a gente não tem muita gente aqui que vem, vai para a floresta. A gente aqui só fala da floresta, que é maravilhosa, inclusive. É uma pena que a gente, como brasileiro, conheça tão pouco. Mas a gente tem pouca coisa na cidade. Que as pessoas que trabalham na floresta, trabalham nas organizações, vivem na cidade. Tudo bem que tem bases, tem campos, né, de pesquisa na floresta, mas as pessoas... E aqui não tem nada. Então, a gente adoraria fazer um evento na cidade para falar de sustentabilidade. Então, foi assim que nasceu. Tem um conselho criativo lá maravilhoso. São dezenas de organizações que criam, né, os conteúdos de uma virada nas mais diversas frentes. E foi a primeira que surgiu, cara, e é sem dúvida a virada proporcionalmente mais engajada, assim, é muito legal, é contagiante para Manaus e ver aquela moçada criando as várias ações, vamos fazer isso, enfim, é super bonito. E a última cidade, qual foi a última cidade? Acho que foi Salvador, que está indo agora para a 4ª edição. É a mais novinha, tá? 4 anos já em Salvador e é uma virada também com características totalmente diferentes. Por quê? Porque os temas da sustentabilidade em cada território, seja numa quebrada de São Paulo, seja numa região central de São Paulo, seja em Manaus, seja nas regiões de Manaus, seja em Porto Alegre, elas são diferentes. Então, você facilitar que essa diferença, essa diversidade emerja e você dê suporte para isso... é uma coisa extremamente rica, é o que a gente tenta fazer dentro das possibilidades. Bato mais uma vez nessa tecla, que é um assunto que a gente fala muito aqui, é sobre nós e sobre todos os nós que compõem a nossa sociedade, né? Não dá para você querer entrouxar uma ideia, assim como cada indivíduo é um indivíduo, assim como cada organização é uma organização, por isso que cada uma tem sua missão, visão, valor. Cada cidade tem uma inteligência coletiva própria, tem toda uma dinâmica, tem uma cultura. E a gente, para poder falar sobre esses assuntos, a gente precisa conhecer, a gente precisa aprender a escutar para transformar, né? E aí, nessa questão de escutar para transformar, que me veio na cabeça agora esse pensamento, se já houve exportação de ações entre essas cidades. Alguma coisa que aconteceu que deu muito certo numa cidade, falou assim, vamos levar... Porque pode ser diferente, mas também a gente pode fazer troca de experiências, não é isso? Aconteceu já isso? Sim, já acontece bastante, é muito bacana, né? A gente tem uma reunião anual que a gente junta os parceiros das cidades e tal, todo mundo se junta justamente para, né, contar, né? Gente, ó, tem aqui Vou te dar um exemplo, teve o Jander Manauara, um rapper lá de Manaus, por exemplo, que ele compôs uma coisa maravilhosa que se chama o Rap dos ODS. Cara, maravilhoso, um primor, assim, na linguagem do rap, falando sobre uma agenda tão complexa e tal. E aí ele, por exemplo, foi um desses que itinerou em todas as viradas. Ele estava lá na abertura da virada. E isso vale tanto para exposições, para instalações. A gente trouxe, por exemplo, no ano passado, no ano de pandemia, que a gente não podia juntar as pessoas, mas podia ocupar a rua com muita arte visual, exposição, instalação, etc. A gente trouxe, por exemplo, aqueles ovos gigantes do Henk Hofstra, um artista holandês. São ovos gigantes mesmo, né? A gema, acho que tem uns 3 metros assim, de diâmetro por 2 de altura, e aquela clara espalhada para falar sobre aquecimento global. E a gente colocou isso no Mercado Modelo, em Salvador, a gente levou para o Parque Farroupilha, em Porto Alegre, a gente fez aqui no Lago da Batata, ocupou com 5 ovos do Lago da Batata, então... Sim, tem coisa. Essa troca é maravilhosa, cara. É muito bacana. E não tem troca maior de você pensar que você vai pegar
o cara do norte do país que vai fazer o rap, que vai cantar, e que de repente é um cara que tem lá seus antepassados indígenas. É uma beleza tão grande o que o Brasil pode oferecer, né? E que a gente precisa ficar muito aberto e muito atento a todas essas sutilezas, porque ali, nessa escuta que a gente vai conseguir promover essas transformações, essas revoluções que a gente precisa nos nossos tempos atuais. E aí vira a minha seguinte pergunta para você. Quando você faz a virada, você bate na porta e passa o chapeuzinho para uma galera, né? Sim, Robin Hood. E aí, como que foi? Vamos pensar em escalas. Como que foi, então, nesses anos todos de virada? Quais foram os impactos que você consegue, seja em números ou seja na sua percepção? Vamos começar bem do macro. Como foi o impacto disso nas cidades? Né? Como que você consegue perceber as transformações que as viradas trouxeram para as cidades onde elas já foram realizadas? Olha, eu acho que muito mais, né, do que gerar impacto direto, o que a gente percebe é o quanto a gente revela o impacto que as organizações, os atores, os programas estão tendo nas cidades. Acho que a Ótimo. gente tem muito mais esse papel, né, esse grande momento de celebração desses atores e de revelar isso para um público, né, que muitas vezes acha que não está acontecendo nada e está acontecendo muita coisa, do que gerar impacto direto. Então, é claro que tem um intangível aí que eu adoraria que eu pudesse medir, né, que é o quanto a gente está reforçando as redes de relacionamentos dessas pessoas, né, desses atores. A gente já viu vários exemplos de uma organização de plantio que conheceu uma pessoa da secretaria do Verde, da prefeitura, e aí fizeram um projeto juntos, maravilhoso, ou alguém do Instituto Alana, que conheceu numa roda de conversa, depois de uma mostra de cinema, uma pessoa que trabalha com o tema e juntos fizeram um projeto de alimentação. Enfim, tem muita coisa bacana que é o quanto você reforça essas redes de transformação nas cidades, mas é também muito intangível. O que a gente tem assim de tangível é o impacto, né, que se mede para a mídia espontânea, né, uma virada em São Paulo, ela gera 30, 40 milhões de reais de mídia espontânea, né, tem muita cobertura, também pelos parceiros de mídia, né, que a gente está desde Catraca Livre, TV Globo, Estadão, vários perfis, vários influenciadores, então isso tem um alcance muito interessante. O quanto esse alcance mudou ou não a percepção de uma pessoa sobre o tema é uma coisa impossível de medir. A gente tem certeza, pelo menos uma sementezinha. Não, mas então, ali, mas a minha... né? É claro que se você pudesse ter essas respostas, eu ficaria muito encantado. Mas assim, quando a gente fala em 30 milhões em mídia, é isso? Sim, pelo menos. Então, mas já é um número muito interessante, até para você poder falar com os patrocinadores, que seria o meu segundo Sim. espaço. Que assim, pensei primeiro numa questão da cidade, que você não tem essa mensuração, você já foi para os grupos, que era um lugar onde eu ia passar, então assim, que existem essas conexões, mas talvez você não tenha isso, porque também é muito subjetivo. Mas como que você percebe hoje as marcas e esses líderes, o pessoal da caneta que assina, o povo não assina mais contra-cheque, né? Mas o pessoal que autoriza o patrocínio dessas ações, mudou muito o pensamento do patrocinador de 2012 para 2022? E como está esse cara hoje? Eu acho que sim. O setor privado, né? Vou começar aqui, né? As empresas, as marcas, elas hoje talvez sejam o principal fator de pressão sobre governo, sobre regulação em termos de sustentabilidade. Ah, por quê? Pô, as empresas são super legais, todo mundo virou ONG agora. Imagina, não é por isso, né? O resultado é um resultado financeiro, obviamente. Mas o que acontece? Talvez o setor privado seja o único setor na sociedade que tem, de fato, uma visão de longo prazo.
que olha, de fato, 20 anos para frente, 15 anos, 30 anos para frente. E quem olha nessa lupa, nesse radar, não há como não ver que os temas de sustentabilidade, especialmente os temas de mudanças climáticas, escassez de recursos naturais e alguns outros relacionados, vão bater na porta de maneira inexorável. Vão bater na porta, não tem como. Então, só para deixar claro, assim, porque fica parecendo, né, que toda empresa é do mal, só quer saber desse discurso. Não, você tem muita gente consciente nas empresas, ainda que por motivos de sobrevivência. Eu acho que entendeu? tem muita empresa que tem boa intenção, mas não sabe como fazer. Muita gente, exato. E a gente tem que lembrar que as empresas são formadas por pessoas, vão desde os acionistas até os colaboradores, os fornecedores, são pessoas, é todo mundo gente, né? Somos nós também. Né? Então, voltando tudo isso para falar o seguinte, houve uma evolução muito grande de como o setor privado percebe a necessidade da sustentabilidade. Né? Houve uma evolução muito grande. A gente ainda está muito aquém do que a gente de fato precisava. Né? Eu diria que hoje estaria assim, uns 20% de empresas e marcas que de fato estão esclarecidas e falam, gente, a gente pode ganhar dinheiro e ser super legal para o mundo. O exemplo das empresas do Sistema B, né? Que tem o lema, né, de não queremos ser as maiores empresas do mundo, nós queremos ser as melhores empresas para o mundo. Então, você pode gerar resultados, você pode ir lá gerar milhões de lucro sem ser um babaca, sem fazer mal para a sociedade. Crescer todo mundo pode crescer. O problema, na verdade, é como você vai crescer, né? Exato, que é a base do capitalismo consciente, como você falou, que já foi entrevistado aqui, de outros movimentos também, o Sistema B e outros que são super interessantes nesse sentido. Então, há uma consciência maior. E o que a gente percebe na virada, né? Tem marcas que estão ali porque precisam, eu quero posar bem aqui, olha, estou do lado da virada aqui, o pessoal legal, tá vendo? Tô aqui, hein? Pessoal, tô aqui, hein? Que é um pouco legitimar, né, uma percepção da marca. E tem marcas que estão num estágio mais evoluído, que dá para perceber que eles estão na virada porque eles querem de fato ter contato com esses públicos que participam da virada, seja o público especializado, né, esse trade, né, esses atores, seja o público que quer saber, que está interessado em saber mais sobre o tema, mas não com você cagando regra. Ele quer também se divertir, quer estar com os amigos num parque. E marca, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês podem, se vocês só quiserem abraçar o pessoal da virada, não tem problema, vá lá. Mas só pensa no seguinte, você precisa começar a fazer as coisas internas, porque cedo ou tarde o seu consumidor, ele vai querer uma congruência entre a sua foto e as suas práticas, né? E tudo que a gente falou, quando a gente fala de Agenda 2030, sustentabilidade também está ligado com equidade de gênero, está ligado com trabalho digno, está ligado com como você trata os seus fornecedores e assim sucessivamente. Como você produz, no caso da indústria. Então, não tem problema em você abraçar o André e falar assim, vamos tirar uma foto, não tem problema. Mas só saiba que cedo ou tarde isso tem que ser legítimo, porque o custo pode ser maior lá na frente, porque isso tem a ver com a reputação da empresa. É questão de sobrevivência, simples assim. É sobrevivência. E se a sua empresa não ajudar a sustentar a vida no planeta, daqui 50, 100 anos, talvez não tenha, né? E aí você não vai ter para quem vender. Então, exatamente isso. Então, só fica a dica para vocês. Seguinte, para a gente encerrar, porque a gente já está chegando no final do nosso papo, eu vou fazer a seguinte dinâmica com você. Vou falar algumas palavras e você vai encaixar essas palavras em 3 categorias. Emaranhado, que é uma coisa confusa, uma coisa gosmenta, uma coisa complexa. Então, assim, às vezes pensa muitas vezes sem juízo de valor, porque às vezes a coisa ela é porque ela é, ou porque ela está emaranhada. Ou laço, que é uma coisa bonita, mas se você puxa, desmonta. Então, talvez ainda não esteja num estágio intermediário. Ou sobre nós, que tem
vulnerabilidade, mas tem conexão, tem relação, também tem um pouco de emaranhado, mas tem humanidade. Ok. Combinado? Vamos lá. Centros urbanos. Emaranhado. Por quê? Meio óbvio, mas... Emaranhado porque é um erro, né? O modo como a gente se organizou nas grandes cidades, né? E hoje é uma tendência global, né? A gente está indo para daqui 10 anos, 90% da população global vivendo em grandes centros urbanos. E isso cria uma pressão, né, sobre sistemas de transporte, sobre alimentação, que é um emaranhado. Natureza. Natureza é um laço. Aliás, não é um laço. A natureza é um sobre nós. A natureza é um sobre nós. Embora ela pareça frágil, quando a espécie humana... Porque quando a gente fala de salvar o planeta, na verdade, a gente está falando de salvar a nossa própria pele, né? Não tem nada de planeta, né? O planeta vai adorar, né? Que a raça humana não esteja mais aqui. Então, eu acho que é um sobre nós. Quando a gente não estiver mais aqui, certamente a biodiversidade, a natureza ainda vai existir e vai estar bem forte. Tanto que aconteceu, né? E dos dinossauros. Exatamente. Política. A política é um misto de laço e emaranhado, porque ela tem a sua beleza, né? Não há outro instrumento que não a política para transformar as coisas, né? Não há outro caminho, não há outro... O problema é que quem hoje está na política, né, talvez não represente tudo que a gente avançou enquanto sociedade nesses últimos 15, 20 anos. Né? A política institucional ficou arcaica, né? Ficou velha, ficou ultrapassada. Então, talvez a gente tenha que achar, né, e certamente vai encontrar, novos modelos de representação política. Sempre, é uma fala minha, e sempre de uma forma democrática. Sempre. Sempre. Agenda 2030. Agenda 2030 é um laço porque ela tá aí, ela é maravilhosa, ela fala de tudo. Ó, gente, aqui, ó, uma agenda para o mundo, uma agenda da civilização, uma agenda do que queremos ser. Mas é tão difícil, né? Tão difícil implementar, tão difícil conseguir conquistar as metas, é tão complexo e, enfim. E para encerrar, sustentabilidade. Sustentabilidade acho que também um laço. Assim como os ODS, ela é muito mais uma cenourinha na frente de nós, burros humanos, né? Algo para o qual a gente olhar e seguir, do que um objetivo em si mesmo. Mas é muito difícil, é muito complexo, e eu prefiro viver entre os otimistas, né, do que morrer deprimido. E é com muito otimismo e com muita esperança que eu agradeço sua participação desse episódio. Eu desejo a virada vida longa, que todo mundo que está assistindo ou ouvindo a gente se informe na sua cidade, se já tem alguma edição por aí, se estiver próximo, que vá participar dessas edições que acontecem em novembro. E muito obrigado pela sua presença e pela sua colaboração, e por tudo que você e toda a sua equipe, obviamente, porque ninguém faz nada sozinho, né, que você tem feito pela sustentabilidade e pelas cidades. Eu que agradeço, Rodrigo. Foi um prazer esse papo. Estou saindo daqui mais leve. Que bom, fico feliz. Você que está aí do outro lado, me vendo e me ouvindo, deixa uma reflexão que sustentabilidade, ela ainda tem cor e ela tem raça. Homens ainda sofrem menos impacto de todos os efeitos do meio ambiente, e pessoas negras, elas sofrem muito mais a respeito de tudo isso. Então, pensar sustentabilidade tem muitas, muitas, muitas camadas, e a gente precisa ficar sempre de olho vivo e faro fino. Então, fique ligado aqui no Sobre Nós, se inspire e ajude a transformar o nosso mundo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.